E aí, meu nobre, danada. Começar aqui um canal falando sobre história em quadrinho, comic, mangá, gibi, é mesmo que você quiser falar. Então, vou apresentar primeiro os quadrinhos que eu tenho, são muitos. Pretendo comprar mais 3 esse mês ou mês que vem. Vou apresentar aqui, mano. Depois eu vou fazer vários vídeos, dando resumos, vou fazer uma série falando, acompanhando o livro, o graphic novel, que é o certo deles. E se der certo, vamos ver o que acontece. O primeiro que eu vou apresentar aqui é o Mouse, do Art Spiegelman. Esse um trabalho incrível. Ele tem 295 páginas. É um quadrinho excelente. Por enquanto eu estou lendo ele ainda. Primeiro dia. Na página 75, alguma coisa assim. E, mano, um quadrinho até por enquanto fantástico. Fala sobre o Art Spiegelman entrevistando o pai dele. O pai dele é um sobrevivente do campo de concentração nazista, o Auschwitz, na Polônia. Aí fala antes, durante e depois desse tempo que ele ficou preso. Mano, é um trabalho fantástico. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalístico para um quadrinho. Ele tem uma antologia fantástica, na qual ratos são judeus, os judeus são mostrados como ratos, os alemães como gatos, e como se passa na Polônia, os poloneses que não são judeus são porcos, os americanos são cães. Se não me engano, lá pro meio do livro tem um francês que é mostrado como um sapo. Meio que pra dar uma suavizada na história, uma história bem pesada até agora. O meu humor é meio alterado, de risada nos bagulhos que eu não deveria. Ah, tá bom, não dá nada, do lado do outro. Um ótimo quadrinho, recomendo muito. Outro quadrinho que eu vou mostrar. Outra coisa. Ele é um quadrinho polonês. O cara que escreveu ele é da Polônia. Incrível esse quadrinho. Outro quadrinho que eu vou mostrar aqui é Morte Cinder. Um quadrinho argentino, escrito por Héctor Germonsterheld, desenhado pelo Alberto Breccia, na verdade é um uruguaio. Um quadro sensacional, publicado pela Figura, até esqueci, é publicado isso aqui pela Companhia das Letras, demais. Isso aqui pela editora Figura, que é uma editora pequena brasileira. Como eu disse, é um quadrinho argentino. E esse trabalho é incrível. Eu não cheguei a ler ele. Ele inicialmente foi publicado na revista Misterix durante os anos 60, que era distribuída pela editora Abril, da Argentina. Mano, a arte desse quadrinho é fantástica. Tipo, o Alberto Brecht, cara, é sinistro. As primeiras histórias são publicadas assim. Em preto e branco, chega a ser sinistro. Até que atrás fala que o Frank Miller, o cara que escreveu Batman Cavaleiro das Trevas na HQ, ele fala que a história dos quadrinhos é dividida em duas épocas. A que vem antes e a que vem depois de Alberto Breccia. E pro Frank Miller, cara, falar isso, que é praticamente um mestre dos quadrinhos em preto e branco, é sinistro, mano. E também escrito pelo Hugo Pratt, que é um quadrinista italiano. Putz grila, mano, o cara é brabo. Héctor Oesterheld é o maior escritor de quadrinho que já encontrei, porque era capaz de transformar um gangue numa pequena novela. Era o mestre da narrativa. E o que ele diz, mano, putz, é verdade. Até pra falar a verdade, a maioria dos meus quadrinhos é escrito pelo Oesterheld.
Mano, esse quadrinho, ele é demais. Aqui começa a revolução artística, essa parte desse quadrinho do Osterheld não, do Brecker. O cara, ele começa a fazer uma parada tão sinistra, mano, que tipo... Aí depois dele começar a dominar o desenho preto e branco tradicional, com pincel, bico de pena, o cara, ele começa a usar materiais para criar texturas no desenho dele que fica fantástico. Tem partes aqui que ele usa gilete, pente, tecido para criar texturas, algodão, esponja. Mano, putz, a parada que é sinistra, muito sinistra. O desenho do cara. Vou mostrar mais um pouco. Uma página mais da hora. Dane-se. Você qualquer um mesmo. E ele usa escova de dente para criar efeitos. Esse quadrinho, quando eu terminar de ler ele, vou fazer uma análise aqui. Esses dois que eu até agora mostrei. O próximo que eu tenho é Sherlock Time. Esse aqui foi o primeiro trabalho do Osterheld e do Brecker juntos. Esse quadrinho se passa no final dos anos 50. Ele vem com marca-página. Esse quadrinho que eu mostrei, Morte Cinza, foi publicada pela Figura. Esse aqui, Companhia das Letras. Esse quadrinho ele foi publicado por uma editora até recém-criada. Não faz nem pouquíssimo tempo, acho que tem um pouco mais de um ano. Que é a Comic Zone. Eles já publicaram outros quadrinhos, como o Eternauta 1969, na qual eu tenho o mais antigo, da Martin Fontes. Mano, esse quadrinho, o Breck ainda tá com os traços um pouco mais seguros, mais travados. Mas é um quadrinho fantástico. Deixa eu jogar isso aqui pra lá. É um quadrinho fantástico. São divididos em episódios. Parece mais até uma sitcom no momento. Ele foi publicado pela revista na Argentina, também argentino, pela revista Hora Cero Extra e Hora Cero Semanal. Qual a diferença das duas? Hora Cero Extra é publicado na vertical e Hora Cero Semanal publicado aqui. E é publicado de lado a partir da nona e décimo capítulo. E o trabalho que os caras fizeram nesse quadrinho é fantástico, mano. Esse sangue aqui é da primeira história, a gota. E vai falar, esse quadrinho ele fala sobre o Sherlock Time, que é o detetive do tempo, e o Luna, que é um cara que ele mora junto. E a história fica mais ou menos no ponto de vista do Luna. E são aventuras que o Sherlock Time faz o Luna acompanhar, que também nos faz acompanhar. Um quadro fantástico, termina de ler. Provavelmente faço uma série falando sobre os capítulos dele, pra ter conteúdo no bagulho. E os próximos quadrinhos também do Osterheld, que é o Eternauta. Quadro fantástico. É o melhor quadrinho que eu já li até hoje. Ele é bem pesado, muito conteúdo, com 360 páginas, publicado pela Martins Fontes em 2011. Poderia fazer um trabalho melhor, mano. Essa capa meio mole é ruim, um pouco ruim de ler. Se você for pra uma rua, lendo busão, fica um pouco complicado de você ler. Ele é escrito pelo Osterheld também e desenhado pelo Francisco Sono Lopes. Publicado na revista Hora Cero. Vou mostrar a arte do cara. O que que fala? Antes de falar sobre a história, esse quadrinho foi o primeiro sci-fi da América Latina, que se passa na América Latina. Essa história se passa na cidade de Buenos Aires. E fala de 4 amigos que estão jogando truco uma noite.
descontraídos, ouvindo rádio. Aí do nada começa a cair uma neve, só que essa neve, ao entrar em contato com uma pessoa, ela mata a pessoa. E eles não sabem o que está acontecendo. Essa história meio que é uma mistura de Robinson Crusoe e Guerra dos Mundos. Aí descobre depois que é uma invasão alienígena. Eles entram com uma resistência. Uma história fantástica, fantástica, fantástica. Os desenhos do Solon Lopes é um desenho semi-realista. Incrível. E... por enquanto só isso. Depois eu falo mais aprofundado. Tem o Eternauta 2, que é a continuação dele. E é uma pegada mais política, mano, essa história. E meio que se você souber a história do que estava acontecendo na Argentina durante a publicação dessa história, você percebe que ele reflete muito nesse Eternauta 2. A gente estava passando por uma ditadura militar muito pior do que a do Brasil. E essa história, eles fizeram essa história mais de 10 anos depois da primeira. Então, a narrativa do cara melhorou muito. Os traços do Solon Lopes também melhoraram muito. E você vai perceber que nessa história, muito texto. Muito texto mesmo. Às vezes eu percebo que parece que estou lendo mais um livro do que um HQ. O Osterheld, ele descreve muito as páginas do que está acontecendo. Às vezes nem é necessário. Mas tem muito texto. Torna ruim? Não. É um quadrinho excelente. É muito bom. E falando sobre o Eternauta 2, o Osterheld, ele tem que escrever... Tanto o Osterheld quanto o Francisco Lopes, ele escreve esse quadro no exílio. O Osterheld, ele se torna um ativista contra a ditadura militar, se refugia dentro do país mesmo, continua escrevendo. Você percebe que tem uma pegada bem mais política essa história. Tanto que no final, o Osterheld, em 77, ele sumiu. Até hoje ninguém sabe para onde ele foi parar. E o Francisco Lopes, ele falava que recebia só os roteiros para ele. Não sabia de onde estava o Osterheld. E sabe que o Osterheld morreu. Morreu não, sumiu. Morreu. Em 77. E ambos escreveram no exílio praticamente. O Osterheld, mano, cara... Não sei nem como ele tinha cabeça para escrever essa história. Que quando ele escreveu... Ele tinha 3 filhas. E as 3 foram assassinadas pelo governo. Tem 2 grávidas. 2. E... Mano, uma história, uma pegada muito política. A história incrível, muito boa. Terminar essas 2. São as 3 histórias que já terminei. Morte Cinder, eu ainda vou ler. O Eternauta 1 e 2 já li. Sherlock Time também já li. Estou lendo o Maus. Assim que eu terminar Maus, eu vou ler o Morte Cinder. E já tô querendo já pegar mais 3 quadrinhos, que é o Habib, o Persepolis, e também tô querendo pegar o Grama. Se não me engano, o Habib e o Persepolis foi também publicado pela editora Companhia das Letras, da CIA. E o Persepolis, o Habibs, pela Companhia das Letras, e o Grama, publicado pela Pipoca Nanquim. Então, mano, praticamente a maioria dos meus quadrinhos são argentinos. Os caras fazendo um trabalho incrível do nosso lado, enquanto um monte de gente só quer se Marvel. Super-herói é da hora, com certeza. Não vou mentir, eu curto pra caramba. Mas saindo um pouco da linha do que ficar lendo, repetindo só super-herói, super-herói. Por enquanto só isso, eu pretendo fazer uma série sobre Sherlock Times, episódios, comentando, fazendo um resumo. Provavelmente também vou fazer um resumo sobre Morte Cinder, quando começar a ler, sobre os capítulos dele. E assim também, quando terminar, também começar os capítulos e fazer um resumão do Eternauta 1 e 2. Por enquanto, só isso. Sejam bem-vindos quem quiser ouvir sobre HQ. Obrigado. Valeu aí.